Calcule o volume do sólido situado acima do plano XY, limitado pelo cilindro parabólico z igual a 1 menos y ao quadrado e pelos planos x igual a 0 e x igual a 2. Sempre que possível, a gente deve tentar desenhar o sólido antes de calcular o volume, e é o que nós vamos começar a fazer. Bom, vamos pensar inicialmente nessa superfície, ok? Que é um cilindro parabólico. Como é que se identifica uma superfície cilíndrica? Vejamos, estamos num ambiente de 3 dimensões, x, y, z. E a equação da superfície contém apenas 2 variáveis. Então você tem aqui uma relação entre z e y e a variável x não aparece. Isso significa que a variável x está livre. Então, como é que a gente desenha uma superfície como essa, cuja equação só contém 2 das 3 variáveis? A gente vai lá no plano YZ, que é esse plano que está aqui, ok? No plano YZ, e desenha essa figura aqui, que é uma parábola. Essa parábola aqui, z igual a 1 menos y ao quadrado, está aqui. Muito simples. As raízes são menos 1 e 1, aqui já no plano YZ, ok? E essa parábola tem a concavidade voltada para baixo, ok? Então, o que é que a gente faz? A gente vai desenhar essa parábola no plano YZ e depois a gente vai copiar essa parábola ao longo do eixo correspondente à variável que está faltando na equação, no caso x. Então, ao longo do eixo x, a gente vai copiar essa parábola. É assim que nasce uma superfície cilíndrica. Você desenha a curva em um plano e depois copia ela ao longo do eixo correspondente à variável que está faltando, ok? Então vamos fazer isso. Vamos começar aqui no plano YZ e aí eu vou desenhar essa parábola. Um esboço, claro, né? A gente viu que a concavidade é voltada para baixo, né? Então tá aqui. Mais ou menos uma coisa assim. Aqui são os pontos menos 1 e 1, os valores de y, e aqui o z igual a 1. E agora a gente vai trazer essa parábola ao longo do eixo x, cópias dessa parábola aqui. A princípio, você teria que copiar ao longo de todo o eixo x, só que há uma limitação, dada pelos planos x igual a 0, que é esse plano aqui do papel, e um plano mais à frente, x igual a 2. Então, você vai ter que copiar de 0 a 2. Então, eu já coloquei aqui, ó. No eixo x eu marquei 1, 2. E agora eu vou desenhar a mesma parábola que está lá atrás. Pronto. E aí, o que acontece? A gente vai fechar aqui e aí você vai ter essa superfície, uma espécie de telha, né? Uma espécie de telha aí, que é o que a gente precisa para poder calcular o volume do sólido, descobrir qual é a superfície que limita superiormente o sólido. Lembrando que o que acontece? Vamos só marcar os pontos aqui. Aqui é 2, né? Aqui 0, de 0 a 2 ao longo do eixo x, ok? A gente copiou aquela parábola de 0 a 2. Como é que a gente calcula o volume de um sólido usando a integral dupla? Então, você vai fazer o quê? Você tem aqui a superfície que limita superiormente o sólido. Então, imagine que o sólido é constituído por todos os pontos que estão acima da região R e abaixo da superfície, que é o gráfico da função de 2 variáveis. Então, para calcular o volume deste sólido aqui, certo? Constituído por todos esses pontos em destaque aqui, a gente faz a integral dupla dessa função, que limita superiormente, ao longo da região R, onde a superfície está definida. Então, neste caso, a gente vai calcular o volume desse sólido integrando a função que limita superiormente, que foi exatamente essa daqui, que é uma função de 2 variáveis, onde a variável x está ausente. Então, é a função 1 menos y ao quadrado, a gente coloca aqui, né, o dA, sobre a região R, onde a região R é exatamente essa região aqui que a gente vai desenhar agora.
Está aqui a região de integração, é uma região retangular. Eu vou destacar aqui essa região. Observe que a região, o x varia de 0 a 2 e o y varia de menos 1 a 1. Então a região do plano, estou estragando o nosso desenho todo, mas é para o nosso bem. Então permita-me colocar aqui a região de integração, que é a região que está abaixo do sólido, que é essa telha, né? Que é a superfície cilíndrica. Então essa região que está aqui, a gente colocou no plano XY, ok? Essa região aparece aqui no plano XY. Y varia de menos 1 a 1 e o X varia de 0 a 2. Beleza, agora que a gente conhece a região, vamos apenas fazer uma descrição dela. Nessa região R, conforme a gente viu, o Y varia de menos 1 a 1 e o X varia de 0 a 2. É uma região retangular, né? Região retangular é o tipo de região mais fácil para calcular uma integral dupla. Então vamos fazer isso. A integral que nos dá o volume, a gente já escreveu acima, eu vou reescrevê-la. É a integral dupla de 1 menos y ao quadrado dA e sobre a região R. Agora vamos estabelecer aqui os limites de integração. Aí tanto faz. Eu posso começar aqui integrando em relação a y, aproveitando que a função é de y. Então, vou botar aqui nessa integral mais interna, é uma opção, não é uma regra não, a gente não precisa obedecer isso. Então, vou botar aqui de menos 1 a 1, e o x variando de 0 a 2 é a integral de 1 menos y ao quadrado dA. Agora eu vou fazer uma provocação matemática. Observe que há uma simetria perfeita desse sólido, né? Então a gente pode, inclusive... só um errinho que eu cometi. Uma vez que não é que esteja errado, mas a partir do momento que eu estabeleci aqui os limites de integração, eu estabeleci a ordem de integração, que primeiro é na variável y, né? Porque eu coloquei nessa primeira integral a variação do y, então aqui é um dy, e a última integral é o dx. Estabelecemos a ordem. Claro que a gente poderia fazer na ordem inversa, né? Ok? Mas aí eu vou fazer o seguinte, para tornar as coisas mais fáceis. Você pode fazer isso como exercício, né? Depois, a gente pode fazer o seguinte, pela simetria, se a gente dividir esse sólido aqui ao meio, imagine passar aqui, pegar esse eixo Z, imaginar uma serra, serrando aqui esse sólido ao meio, e aí a gente vai ter essa parte aqui à direita, perfeito? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o volume total desse sólido é o dobro desse volume que está aqui do lado direito. Então, a gente pode fazer o seguinte, é uma opção, isso não é obrigação não, é só para que você veja que tem mais de uma possibilidade de resolução. Em vez de integrar de menos 1 a 1, eu vou integrar de 0 a 1 e multiplicar por 2. A mesma função, a integral na mesma ordem, ok? É só uma forma de facilitar, você integrar de 0 a 1 é mais fácil do que integrar de menos 1 a 1, embora o nível de dificuldade não aumente muito, ok? Então minha sugestão é, vamos fazer assim e você depois em casa faz assim e vai ver que o resultado dá igual. Então o volume vai ser, de acordo com a minha proposta aqui, o dobro da integral de 0 a 2. Uma das integrais vai sumir agora, que é essa primeira aqui. A gente vai fazer essa primeira integral na variável y. Então a integral desse 1 aqui vai ficar y, porque a integral de 1 dy é y. E a integral de y ao quadrado vai dar y à terceira sobre 3. Né? E aí essa integral é de 0 a 1. Você coloca aqui a variação do y. E agora finaliza com esse dx que está esperando sua vez. Então isso aqui vai ser 2 vezes a integral de 0 a 2. Aí eu vou substituir esse 1 no lugar do y, aqui e aqui, e depois o 0 no lugar do y, aqui e aqui. Só que quando você substituir o 0, vai ficar 0 menos 0 ao cubo sobre 3. Ok? Vai ficar mais simples. Mas eu vou fazer como se a gente não tivesse observado isso. Então vai ficar assim, 1 menos 1 à terceira sobre 3, menos,
que é o teorema fundamental do cálculo. 0 menos 0 à terceira sobre 3. E aqui dx. Logo, o volume é igual ao dobro, não podemos esquecer esse 2, de integral de 0 a 2. Aqui vai ficar 1 menos 1 terço, vai dar 2 terços. E aqui vai zerar, né? Facinho. Bom, isso aqui vai ser 4 terços, já tirei essa constante 2 terços aqui, a integral de 0 a 2 dx. Bom, a integral de dx no intervalo vai dar o comprimento do intervalo, ok? Você não precisa nem fazer essa conta, essa integral aqui vai ser 2 menos 0, ok? Beleza, admitindo que a gente não viu isso, então vai ficar 4 terços, a integral de dx é x, e aí vai ser de 0 a 2. Então isso aqui vai ser 4 terços, aí eu substituo o x por 2 e depois o x por 0. Então vai ficar 2 menos 0. 2 menos 0 é 2, vezes 4 terços, 8 terços. Aí eu vou colocar aqui unidades de volume, e esse é o volume do sólido em questão.